Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trazendo hoje mais um vídeo de Yu-Go The Non-Game. Bom, começando com o versículo do dia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E, bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre um texto que eu mesmo escrevi, baseado em algumas reflexões que eu estava vendo no mundo atual, né? Dando uma analisada sobre o mundo, como andam as coisas, como as coisas estão, eu tenho sentido assim um mundo muito mais escuro, mais sombrio, né? Não por contextos de guerra, política, nem nada desse tipo, mas quando eu lembro da minha infância, e principalmente na década de 90, nos anos 2000, ali no começo, se você olhasse um pouco ali para a televisão, as roupas, tudo no conceito geral, você vai ver que o mundo ele era bem mais colorido, né? Tipo, as roupas, as pessoas se vestiam de forma mais colorida, as épocas festivas eram bem mais coloridas, final de ano, Natal, pô, Natal, cara, era mágico, sabe? Era tipo, transbordava de cores, né? O mundo. E hoje você vê tudo isso muito apático, né? Muito deslocado. Hoje em dia você vê tipo as casas mesmo, você anda pelas ruas, as casas têm sempre os mesmos padrões de cores. As próprias ruas são sempre tipo assim, muito parecidas, muito cinzas, né? E analisando tudo isso, eu escrevi um texto que se chama As Cores que o Mundo Esqueceu, né? E nesse texto eu faço uma análise sobre isso. Não de uma forma nostálgica, sabe? Quer dizer, sim de uma forma nostálgica, mas também não. Eu fiz esse texto levantando um ponto assim de uma certa tristeza de que hoje em dia não exista mais isso, né? Você não acha mais tipo assim as cores, né, no mundo. Eu não sei se é algo que tem a ver com à medida que você envelhece, que o mundo vai perdendo as cores, mas eu não acredito que não, porque eu ainda sou capaz de de ver essas cores, né, de analisar, de me sentir bem com um lugar colorido, né? E também um sentimento que eu tenho em relação a isso é sobre um sentimento de gratidão, né? De poder ter vivido tudo isso e de lamentar que hoje em dia as pessoas que virão, né, no mundo, elas não poderão ter isso, né? Talvez elas tenham experiências novas, com certeza elas vão ter experiências novas que nós não teremos, não será a mesma experiência para a gente, mas elas perderam muito disso, né? Desse significado de um mundo colorido, né? Hoje em dia, tipo, qualquer ambiente que você vai, as pessoas estão sempre ali. Hoje em dia as pessoas não estão mais focadas em serem elas mesmas, elas estão focadas em se encaixarem em uma sociedade, sabe? E isso chega a ser estranho, né? Porque quantas pessoas você conhece que são exatamente iguais a qualquer outra pessoa que você viu no mundo, sabe?
tipo, apática, sem sentimento, literalmente, geralmente você como adulto conhece pessoas no trabalho, né? Quantas pessoas no trabalho que você olha e fala, cara, esse cara é tipo uma pessoa cinza, sabe? Uma pessoa que não remete nada. É só mais uma pessoa que, tipo, se desaparecer hoje não fará falta. Pra mim, tá ligado? E eu acho isso algo é, impressionante, né? Apesar de eu ter um sentimento negativo quanto isso, quanto a essa perca de cores no mundo, de certa forma também tem um sentimento positivo de gratidão, né? E isso é interessante, cara. Uma das partes do texto que eu escrevi fala que é como se o mundo tivesse perdido a coragem de ser colorido, né? E eu tava tendo esse debate com o Daniel, e ele tem uma visão ali mais fatalista, né? Como ele mesmo disse, onde ele diz que o mundo não perdeu as cores, né? O mundo abandonou. E, e de certa forma realmente é pra se pensar assim, né? O que torna as coisas assim mais diretas, né? Mas eu sou muito mais focado no porquê as coisas acontecem do o que aconteceu, sabe? E onde a gente se perdeu nesse momento. Quando eu tenho uma memória nostálgica dos anos 2000, eu lembro como, tipo assim, o e no tipo no caraca, olha o carro fazendo drift. Tokyo Drift. o o ato de ir pra tipo um centro da cidade era tudo colorido, sabe? O centro da cidade era algo chamativo, algo que chamava a sua atenção. E aí eu hoje em dia analisando quando eu vou no centro da cidade, você vê que é um lugar tipo assim decrépito, sabe? Meio triste, meio fraco, sabe? Você não sente tipo assim que é um lugar habitado de alegria, de felicidade. É um lugar habitado de tipo fantasmas perambulantes, né? Eu me lembro, uma das conversas que eu tava tendo com o Daniel sobre isso era justamente porque eu vi um vídeo de uma festa de aniversário antiga e como era, sabe? E eu vi que, tipo assim, muitas coisas realmente desapareceram daquela época pra cá. Uma memória que realmente eu tenho, assim, que eu falei pra ele, que realmente puxa na memória de quem viveu essa época, era aquelas balinhas de coco, né? Que vinha em papel crepom. Geralmente tinha uma torre delas, elas eram usadas pra enfeitar a mesa e ao mesmo tempo era um doce ali para as crianças ir comendo enquanto não cortava o bolo. E os próprios bolos, né? Os próprios bolos, eles eram era bem coloridos, né? Tinha aqueles bolos que tinha uma foto em cima, que eu achava aquilo fantástico e eu até hoje me pergunto como é que aquilo era feito, né? E os aniversários de hoje você vê que os bolos são tipo uma massa com muito glacê, um recheio tipo extraordinariamente como que eu posso dizer, exagerado. Não se fazem mais bolos que nem antigamente, tipo bolo de chocolate, bolo de morango, tá ligado? Hoje em dia é um bolo de coco com abacaxi e prestígio, sabe? Você fala, caraca, velho. Pô, aí você come aquele bolo gosto de morte e pinho-sol. Já diria os racionais. E hoje em dia isso se reflete não apenas nas festas de aniversário, mas em qualquer coisa. Você vê, tipo, as crianças, elas não são mais crianças, tipo assim, vestidas de forma colorida, ultra
destacadas ali do mundo, elas são tipo praticamente fantasmas, né? Seres quadrados ali e sem qualquer tipo qualquer aparência colorida, sabe? E eu particularmente gosto de culpar muito os adultos, né? Dando uma de KND, a turma do bairro aqui. Eu acho que teve um gap geracional aí que quebrou muito essa estética, né? E esse gap geracional, eu não falo sobre as novas gerações, nem as gerações antes dessas, a minha geração. Eu digo uma geração acima de mim, sabe? Em alguma época ali dos adultos dos anos 2000 até os 2010 ali, os adultos ali, eles se perderam simplesmente, entendeu? Começaram a criar coisas, pelo menos da minha parte analítica, né? Começaram a criar coisas sem sentido, sabe? Tipo, antigamente falava, não, bora fazer um churrasco, só traz o que vai beber e o resto a gente já tem aqui, sabe? E hoje em dia, tipo, vamos fazer um churrasco, cada um dá 100 conto. Quer dizer, houve uma época, né, que era cada um dá 100 conto e a gente faz o churrasco, tá ligado? Hoje em dia, vamos fazer um churrasco, você já traz sua carne assada, eu levo a minha carne assada e é isso aí, tá ligado? Hoje eu vejo festas de aniversário, tipo, na minha época as festas de aniversário eram hiper lotadas, cara. Era tipo um evento lotado de crianças, lotado de coisas, sabe, pessoas. Tinha, pô, as minhas festas de aniversário quando eu era criança, eu lembro que tinha pessoas que eu não fazia ideia de quem era, mas estavam lá. E hoje em dia eu fecho festas de aniversários de criança, tipo, pai, a mãe, a criança e mais umas 3, 4 pessoas ali, amigas, tá? Geralmente a criança nem leva outras crianças pra própria festa de aniversário. E aí você olha e fala, caramba, cara, mas como que chegamos a isso, né? Você pode falar até que é questões monetárias, mas cara, não é não, sabe? Eu acho que falta um pouco de cor no mundo, sabe? Eu digo que a minha geração ela foi muito apática com o mundo e foi uma geração que não teve culhões pra viver. Não teve culhões pra seguir sonhos, pra seguir objetivos, pra realizar. E eu até falo que é por isso que a geração atual e a minha se empecilha muito, né? Porque a geração atual é uma geração que é muito correria, cara, é muito correria. Você vê uns moleques de 18 anos, tipo, correndo atrás do dele. E a gente critica muito isso porque a gente não foi capaz disso, né? A gente foi uma geração que seguiu o protocolo, né? E essa nova geração não, é a geração que 18 anos, pô, eu trabalho aqui em supermercado, não tá me. A grana que eu tô ganhando aqui não tá dando? Tchau, marcha. Pego, trabalho um ano, compro uma moto, vou fazer iFood. Ah, mas isso não tem. Não é glorificador, sabe, né? Eu vejo muitos influencers falando isso, né? Fazer iFood não é glorificador, fazer Uber não é glorificador, tipo. Pô, o cara tá ganhando o dinheiro dele, faz o trabalho dele, vive melhor do que um influencer, tá ligado? Vive melhor do que muitos influencers aí. E eu vejo que essa geração de hoje em dia, ela tá recuperando essas cores do mundo, sabe? Elas estão recuperando essas cores do mundo. É uma geração que tá mais simpática com o mundo. Geralmente você vê que é uma geração que se veste mais colorido, né? Se veste mais, tem mais sentimento nas coisas que eles fazem. A palavra que eu quero chegar é isso, tem mais sentimento nas coisas que eles fazem. A minha geração ainda vive um ponto de que tudo é feito por obrigação, sabe? Você tem que fazer isso porque você é homem ou porque você é mulher, e você tem que fazer isso porque você tem que ter sucesso.
E essa geração nova não, eles, tipo, mano, sucesso é algo totalmente introspectivo, né? Tem gente que acha que sucesso é ser CEO da empresa e ganhar 20 milhões por mês. Se você perguntar pra um pai de família o que é sucesso, o cara vai falar que é ter comida na mesa pros filhos dele. Então o sucesso você vê que é totalmente introspectivo. O problema é que as pessoas hoje em dia, principalmente da minha geração que eu falo, tem essa mania de querer projetar o sucesso que ela não alcançou nos outros, sabe? Como muitos que você pega influências aí que critica quem faz Uber, quem faz iFood. Tem um amigo meu mesmo que saiu do emprego dele de segunda a sexta, 6 horas por dia, ganhando um salário razoável ali, na faixa ali de uns R$ 2.000 e pouco, pra ir trabalhar num posto de gasolina virando à noite, sabe? E os caras falam, pô, esse mano foi muito idiota, cara. Olha isso aqui, olha o que ele tem aqui, olha isso aqui, trabalha na sombra, aqui ele tem várias vantagens. Eu falei, pô, mas não é o objetivo do cara. Só que o cara foi pra lá porque lá ele vai ganhar mais, ele tem mais liberdade pra fazer as coisas. Então, tipo, não projeta os seus. O seu ponto de vista de sucesso nas outras pessoas, né? E esse é o problema da minha geração, porque foi uma geração que seguiu uma risca, seguiu uma linha, um código, né? Pra seguir uma fórmula e uma receita para se chegar ao sucesso. Mas descobriu que seguir fórmulas e receita não te leva a sucesso, só te transforma em mais um. E o que a geração de hoje em dia sabe é que é justamente isso. Que se você quer adquirir o sucesso, você vai ter que sair da fórmula, do padrão. E no geral é bem isso, né? É mais o que eu quis escrever sobre esse texto era isso. Era sobre como as pessoas perderam as cores, né? Como o mundo tá perdendo a cor. Tá recuperando um pouco com as novas gerações. Eu acho que, apesar de você olhar mundo afora, os especialistas, entre muitas aspas, né, dizer que essa nova geração é a geração péssima, a geração ruim, a geração tal, quem realmente convive com os jovens atuais sabe tipo, o quanto essa geração tem a ensinar e tem a mostrar para o mundo, né? Eu até olho essa nova geração com olhos de esperança, né? Porque elas vão conquistar tudo aquilo que eu queria ter conquistado, mas não tive culhão para lutar. E, cara, essa nova geração, cara, eu acho que ela é o rumo que a humanidade precisa ter. Não se prende a fórmulas, não se prende a noções, é realmente uma geração livre, né? Lembrando que a verdadeira liberdade não é você ter o sim pra tudo, né? Mas na verdade é você ter o poder de dizer não. A verdadeira liberdade você só descobre quando você escolhe o que não quer fazer. Isso é ser livre. Tem pessoas que acham que ser livre é fazer o que quer, né? Mas não, isso aí não é ser livre. Porque você na verdade está sendo escravizado ali pelo seu desejo. A verdadeira liberdade está na capacidade de você dizer não para aquilo que você quer. E essa geração é a geração que realmente não nasceu para estar na bolha do conformismo, né? Não é a geração conformada. Então nesse texto que eu escrevi, eu chego a um certo alívio, né? De saber que eu vivi esse mundo colorido, né? E eu tenho medo que, tipo, as gerações nunca mais saibam que é esse mundo. Mas talvez ainda dá pra reacender isso aí nelas. Essa geração atual, se você fizer como eu posso dizer,
Ai, caramba, me fugiu a palavra. E fizer uma varredura, né, uma análise, você vê que é uma geração que tá muito mais respeitosa do que a minha foi, muito mais aptas a receber conselhos e muito mais aptas a aconselhar. Tá? E eu falo isso porque eu já fiz treinamento com menores aprendizes e, e um dos pontos que eu sempre me coloquei com quando eu trabalhava e treinava menores aprendizes é que eu não tava lá pra ser um mentor pra ele, mas sim pra ser alguém, pra ser um guia, né? E a melhor parte de você ensinar uma pessoa é deixar ela falar. E toda vez que eu escutava essas pessoas, eu via que, tipo, eles tinham uma mentalidade absurdamente livre, né? Então, em resumo geral, eu acho que o mundo ele perdeu sim essas cores que eu costumava lembrar na minha infância. E eu acho que logo mais podemos dizer que as novas gerações vão trazer elas de volta, né? É, apesar disso, eu ainda me sinto temeroso, né? Se realmente essas cores vai voltar ou não, já que o mundo anda tão preto e branco, sabe? Tão cinza, tão sem cor, sem saturação, sabe? Na verdade, sem contraste, né? O mundo anda tudo muito saturado. E então, eu deixo aqui a reflexão, pessoal. O que vocês acham disso? Quem quiser o texto, ele é um texto curto, não é um livro, né? Literalmente um texto, dá pra escrever numa página. E quem quiser, escreve aí nos comentários que depois eu posso enviar via WhatsApp, e-mail, sei lá, qualquer coisa. E é isso, galera. Eu deixo o vídeo por aqui. Obrigado a todos. Deixe aquele like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E me digam aí o que vocês acharam. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!